Você muito provavelmente já foi ao teatro para assistir uma peça de Molière, ou pelo menos já ouviu falar no Avarento, no Tartuffe, no Doente Imaginário, no Misantropo e outras tantas obras do maior dramaturgo francês de todos os tempos. Nascido em 1622 e falecido em 1673, Molière escreveu comédias que vão de farsas simples a sátiras sofisticadas. Mestre da comédia francesa, ele foi produto e crítico do período clássico francês. Vamos juntos nesta série Introdução ao Teatro de Molière. Como autor, diretor, produtor, empresário e ator, Molière viveu plenamente a vida de um homem do teatro. As suas aventuras só podem ser compreendidas neste contexto. É por isso que vamos, ao longo de 4 encontros, conhecer algumas de suas obras mais importantes e também falarmos sobre sua vida. O meio de expressão de Molière no teatro foi também aquilo que melhor expressou a sua própria vida. A Paris da sua época, o século XVII, era repleta de atividades teatrais. Não só o público assistia às suas peças, mas também tomava partido a favor ou contra o dramaturgo. Seus amigos e inimigos viviam divididos em linhas literárias e não linhas sociais. E por colocar um pouco de si em cada personagem que ele criava, Molière não estava isento de ataques pessoais ao ofender a sensibilidade de certos grupos. Muitos dos seus inimigos eram membros poderosos da corte, e somente porque vários dos seus amigos também eram figuras poderosas, ele foi capaz de continuar escrevendo e apresentando as suas obras. As suas comédias, que frequentemente lidavam com paixões exageradas, evocavam respostas igualmente apaixonadas do seu público. E diante desse cenário, a vida de Molière se desenrolou em meio a intrigas, preocupações financeiras, tudo isso dentro e fora do palco. Molière, nascido Jean-Baptiste Poquelin, foi batizado na igreja de Santo Eustáquio, em Paris, a 15 de janeiro de 1622. Seu pai, membro da burguesia em ascensão, comprou o cargo de fornecedor oficial, tapissier ordinaire do roi, na corte. O jovem Jean-Baptiste cresceu à sombra da corte, o bairro mais animado de Paris. Como muitos dos grandes escritores da sua época, ele foi educado no Collège de Clermont, uma instituição jesuíta. Lá, recebeu uma sólida formação clássica e, por ter conhecido muitos dos futuros pensadores, principalmente Pierre Gassendi e Cyrano de Bergerac. Depois de terminar o ensino médio, Molière estudou direito por um breve período, até ser admitido na Ordem dos Advogados em 1641. Nesse ponto, Molière tinha que assumir o cargo do seu pai no tribunal, mas não foi isso que aconteceu. Desde pequeno, se sentia muito atraído pelo teatro. A tradição permite a imagem do menino segurando a mão do avô enquanto os dois assistiam às farsas e tragédias no Hotel de Bourgogne ou na Feira de Saint-Germain. Quando Tibério Fiorelli, chamado Scaramouche, veio a Paris em 1640, Molière fez logo amizade com o famoso ator e mímico italiano. Ele também conheceu nessa época uma jovem atriz, Madeleine Béjart, com quem se associou até sua morte em 1672. Em 1643, Molière renuncia ao cargo hereditário que seu pai ocupava e escolhe de vez o teatro. Como a vida teatral não era considerada muito respeitável, ele assume o nome de Molière, para poupar constrangimento à sua família. E nesse mesmo ano, ele assina um contrato com a família de Madeleine Béjart e outros 9 atores que passaram a formar uma troupe conhecida como Illustre Théâtre, Teatro Ilustre. Como a mais recente das 3 empresas parisienses, Molière e seus amigos se deram muito mal nessa primeira empreitada. Em 1944, então, assolado por dívidas, cumprindo 2 penas de prisão para devedores, Molière foi forçado a abandonar a aventura. Ele e os Béjart se juntaram a uma outra empresa, cujas viagens
os levariam por toda a França pelos próximos 13 anos. Em 1650, Molière tornou-se chefe da troupe e conseguiu obter o patrocínio do príncipe de Conti. Embora poucas evidências factuais das suas viagens e tribulações estejam hoje disponíveis ao estudante contemporâneo, é certo que Molière e seus amigos, atores itinerantes, aprenderam muito nas províncias francesas. Molière era muito esforçado como trabalhador do teatro. Homem baixo, atarracado, cabeça grande e de olhos melancólicos, como dizem os contemporâneos, frequentemente agia usando uma máscara de arlequim, junto com a trupe que ele ajudou a gerir. O ritmo, a mímica, tudo foi aprendido com os italianos. Isso era parte importante do estilo de Molière. Quando a companhia finalmente foi chamada para se apresentar diante de ninguém mais, ninguém menos que Luís XIV, em 1658, a farsa de Molière, o Doutor Amoroso, Le Docteur Amoureux, foi a que mais divertiu o rei. O irmão do rei tornou-se patrono e mecenas da trupe e Molière volta para a cidade onde nasceu. Em dezembro de 1662, Molière apresentou sua última comédia, L'École des Femmes, em 5 atos e toda composta em versos, tudo apresentado perante o rei. Seria o seu maior sucesso. É uma peça que gira em torno de Arnulfo, um burguês que adora observar os sinais da traição ao seu redor. E para se poupar do mesmo destino vergonhoso, ele escolhe para sua noiva uma filha que ele então cria em total ignorância. O principal artifício cômico da trama reside no fato de que seu jovem rival, ignorante da identidade de Arnulfo, lhe diz exatamente como planeja roubar Agnes bem debaixo do seu nariz. É uma peça muito interessante que deu origem a uma tempestade de protestos conhecida como a Querela da Escola das Mulheres. Ali, os inimigos de Molière, com ciúmes dos favores do rei para com o dramaturgo, vão atacar dizendo que ele era irreligioso, vulgar, que havia plagiado e que era imoral. Claro que, em vez de responder diretamente aos seus inimigos, Molière vai agir como sempre agiu, se justificando e escrevendo a resposta na forma de uma outra peça, a Crítica da Escola das Mulheres, Critique de l'École des Femmes, apresentada em junho de 1663, dramatizando a controvérsia pela introdução e discussão no palco, tanto das críticas quanto dos comentários maldosos. A razão de ser dessa peça pode ser resumida numa fórmula pronunciada pelo personagem Dorante, onde ele diz o seguinte: não é verdade que a maior de todas as regras é ser agradável, e se uma peça atingiu esse fim, não seguiu o caminho certo. Então a querela vai servir a um propósito muito maior do que a comédia na qual ela é centrada. Na verdade, serve para colocar a comédia em pé de igualdade com a tragédia como forma literária e dramatúrgica legítima. Até então, tinha sido considerado uma humilde enteada da grande tragédia clássica francesa. A comédia não tinha importância. A tragédia, que sim, nas obras principalmente de Pierre Corneille. Molière prova que as paixões e os vícios ridicularizados pela comédia eram tão universais quanto aquelas que se prestavam à criação da tragédia. Numa época muito comprometida com a superioridade da tragédia e os ditames da poética de Aristóteles, vai ser Molière quem restabelece a comédia no lugar de honra. Em maio de 1664, Luís XIV organizou em Versalhes uma esplêndida celebração chamada Os Prazeres da Ilha Encantada, e foi aqui que Molière foi convidado para interpretar Tartufo ou O Impostor. O título da peça tornou-se sinônimo na França de hipócrita, e em particular a hipocrisia em questões religiosas, uma trama que girava em torno da casa de Orgon e sua situação depois que o chefe da casa acolheu um conselheiro espiritual que é impostor e ladino. Depois o órgão e sua mãe são cegos demais para ver através da máscara da piedade, e são os outros membros da casa que ficam cientes da hipocrisia do Tartufo e começam a recorrer aos meios extraordinários para convencer o órgão do seu erro de julgamento. Na versão final da peça, é necessária a intervenção do próprio rei por meio de um emissário para se livrar do Tartufo. Claro que não é de se surpreender que a peça tenha causado a ira da poderosíssima Sociedade do Santíssimo Sacramento,
uma ordem de devotos religiosos puritanos que defendia restrições, assumia posturas bastante semelhantes até às do Tartufo da peça. Embora o rei não tivesse muito amor pelos puritanos, foi ineficaz o domínio dele sobre o segmento da aristocracia, porque por longos 5 anos, Molière lutaria pelo direito de representar a sua peça, mesmo numa forma alterada, vitimada pela censura, mas não obteve sucesso. Vai ser só em 1669, quando a paz da igreja pôs fim ao poderoso grupo e o Tartufo foi revivido com grande sucesso no Palais Royal. Essa interdição do Tartufo, em 1664, deixou Molière com uma lacuna no seu programa de repertório. E é aí que surge uma peça intitulada Dom Juan, que foi composta meio que às pressas, em prosa. Mesmo assim, um número crescente de críticos considera uma das suas melhores peças. É claro que a popularidade da lenda de Dom Juan ajuda um pouco, né? Molière não é a origem da lenda. Na verdade, ele a tomou emprestada de uma variedade de formas. Só que o Dom Juan de Molière tem a marca de Molière. Assim como seus predecessores, esse Molière é derrubado por uma estátua, a estátua do Comendador, mas só depois de que assume a máscara de hipócrita. Enquanto que ele afirma que a sua liberdade vem de fora da estrutura social, ele continua livre e invulnerável, mas a queda vai se tornar possível quando ele busca subverter a sociedade por dentro. Então vejam, há uma diferença significativa entre a hipocrisia de Tartufo e a de Dom Juan. Enquanto Tartufo é um hipócrita servil, vulgar, o Dom Juan mantém a indiferença e a superioridade do aristocrata. Dom Juan foi uma peça de Molière apresentada em fevereiro de 1665 e recebida bastante favoravelmente. Depois da Páscoa, ela foi misteriosamente removida dos palcos e só voltou a ser apresentada depois da morte de Molière e ficou desconhecida quase que até o século XX. Essa é uma peça que dá origem, nós juntos vamos estudar no segundo encontro o Tartufo, mas vamos também falar do Misantropo. O Misantropo foi uma peça apresentada pela primeira vez em junho de 1666. Embora tivesse recebido o patrocínio pessoal do rei, a doença, os problemas conjugais, a melancolia, tudo isso deixaram suas marcas em Molière. Mesmo assim, durante esse período infeliz, Molière concebeu e apresentou uma obra que atesta sua maestria e o seu gênio. Alceste, o misantropo do título, está em guerra com a sociedade aristocrática da qual ele faz parte. E como muitos outros personagens do universo dramático de Molière, ele busca impor a sua própria visão imperfeita à sociedade. E não se contentará com nada menos do que o mundo absolutamente governado por valores relativos. E é por causa dessa atitude que ele basicamente se torna uma figura cômica, principalmente quando diz na cena final que só deixando a sociedade aristocrática é que ele vai se tornar um aristocrata perfeito. O Misantropo vai agradar um pequeno número de seguidores e apreciadores de Molière, mas faltou um pouquinho do apelo popular que era necessário para torná-lo um grande sucesso financeiro para Molière. Vai ser com O Avarento, 2 anos depois, que Molière tentava, enfrentando grandes problemas financeiros, resolver essa crise. Não deu certo. O Avarento é muito mais famoso no século XX do que foi enquanto Molière vivia. Vai ser apenas com o Burguês Galante, Le Bourgeois Gentilhomme, de 1670, que o público novamente aprecia a estética de Molière. Uma das dificuldades de Molière, na verdade, nos palcos, passou a ser uma tosse seca, que ele tentava mascarar como um artifício cômico. Quando a tosse vinha e ele era dominado por ela, ele a fazia parecer de propósito exagerada. Mas, nos seus últimos anos, a sua condição piora muito. E ele tinha pouquíssima fé na medicina, com razão, porque os médicos daquela época, pleno século XVII, iriam ajudá-lo como, né? Em 1671, ele compôs uma comédia chamada Le Fourberie de Scapin, As Peripécias de Scapin, uma comédia brilhante que lembrava algumas das suas primeiras farsas, mas vai ser com a sua
obra O Doente Imaginário, a sua crítica mais mordaz. E é com ela que nós vamos encerrar essa série no nosso último encontro. Infelizmente, durante a quarta apresentação do Doente Imaginário, Le Malade Imaginaire, em 1673, mais precisamente em 17 de agosto, Molière é acometido por convulsões e morre na mesma noite assistido por duas freiras. Já não tinha o direito sequer de ver um padre para solicitar a extrema-unção. Mas, sem dúvida, o teatro estava transformado para sempre. O teatro francês agora era outro. O teatro mundial já não podia mais dizer-se o mesmo depois da obra de Molière. Venha conosco. Introdução ao Teatro de Molière, uma produção Delphos Play.